Tudo bem com os irmãos? Amém? Quem teve um dia abençoado aí? Quem não teve um dia abençoado, mas mesmo assim está glorificando a Deus? Pelo menos a Dani não teve, mas está glorificando, né? Amém. Se o seu dia não foi abençoado, se o seu dia não foi como você esperava, se o Senhor não falou nada com você hoje, você que está aqui, com você que está na sua casa, não importa. Você chegou até aqui, e o Senhor trouxe você até aqui. E Ele quer falar com você. Eu creio que Ele já falou com você através do louvor, amém? E agora através da palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. Queria convidar os irmãos, sem delongas, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu confesso para os irmãos que estar aqui não é nada confortável, por mais que a gente faz isso algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, a gente ainda sente frio na barriga, a gente ainda sente aquela segurança, responsabilidade de ministrar para uma igreja que é tão madura, amém? É assim que nossa igreja é uma igreja muito madura. Toda vez que a gente sobe para ministrar, eu imagino que essa seja a sensação dos outros pastores. É isso, a gente sentir o peso. Amém? Glória a Deus. Lucas 13, pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia, Senhor é bom, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. 13, pode ser 1. 13, 1, amém? Graças a Deus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Tanto os que estão aqui no templo, quanto os que estão em casa. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé, Senhor, o acreditar é que o Senhor continua fazendo, continua falando, e nós só entramos na onda do Teu Espírito para continuar a compartilhar com a igreja a Tua vontade, para compartilhar com a Tua igreja a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada membro dessa igreja, obrigado por cada ovelha desse ministério, obrigado por todos que permaneceram, Senhor, obrigado por todos que permaneceram em Ti, Jesus. Em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, a tantas coisas que já aconteceram na nossa vida, que nos fizeram parar, que nos fizeram, Pai, desacreditar, que nos fizeram esfriar, Senhor, obrigado. O Senhor, Pai, está sempre de braços abertos, o Senhor está sempre com os seus olhos sobre nós, Senhor. O Senhor está sempre pronto, o Senhor nunca é pego desapercebido, Senhor, obrigado, Jesus. Senhor, como eu falava com o Senhor, mesmo que o Senhor não quisesse, ou mesmo que não fosse eu nessa noite, Pai, eu continuo crendo que o Senhor vai falar, Senhor, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é real, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, é tudo que nós precisamos e causa em nós um efeito, muda a nossa história, muda a nossa vida, nos liberta nessa noite pessoas, liberta quem está em casa, liberta quem vai ouvir algum dia, vem libertar, Senhor. Pai, alcança mesmo essa região, alcança as nossas famílias, alcança as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra para que ela se torne vida em nós, Senhor. E que o nosso testemunho alcance outras vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Todo ressentimento, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, se a nossa mente está nessa hora cheia das coisas que aconteceram no dia de hoje, nós queremos nos limpar, Senhor. Queremos mesmo deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que pode nos prejudicar de ouvir e receber Tua palavra com o coração aberto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua casa, Senhor, eis aqui a Sua igreja. Se fosse a nossa responsabilidade, não somente, mas do Senhor, Jesus, porque o Senhor tem cuidado do Seu povo, Jesus. O Senhor tem escolhido, separado o Teu povo para a grande obra, para uma grande obra do último tempo. Gratidão, Senhor.
Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? 13:1. Oh, os irmãos ficaram em pé, glória a Deus. Amém. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haver sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais que vós, que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não. Eu vos afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma forma, perecereis. Amém? Podeis assentar. Eu aguardava nesta semana, desde que eu recebi o convite, desde que o pastor Israel trouxe o chamamento, a responsabilidade. Eu esperava que houvesse uma revelação de Deus para mim, assim como das outras vezes aconteceu. Por tantas vezes eu saía frustrado por achar que não aconteceu da forma como eu queria, e o Senhor já mostrou diversas vezes que não dependia de mim, nem mesmo quando a gente ministra louvor, nem quando a gente faz outra coisa na obra de Deus. O Senhor sempre mostra que não depende da gente. E eu esperava muito uma revelação de Deus, e quando eu orava a respeito disso, o que o Senhor trouxe ao meu coração foi a última experiência que eu tive com Ele, que foi muito forte, no sentido da palavra dEle vindo a mim. Então eu não poderia compartilhar com os irmãos nada do que Deus não havia dito, ou aquilo que poderia ser da minha mente. E eu lembrei da última experiência que eu tive com o Senhor, foi aqui no ministério. E compartilhando com os irmãos, alguns já sabem, a gente está indo no monte, a gente conversa, a gente está aqui na igreja, congregando, e quando eu estava louvando ao Senhor, no período de louvor e adoração pela manhã, eu estava muito cansado, eu vim de um batido aí, muito cansado, sentei na escada e comecei a louvar o Senhor, a música tocando, Isabelle tocando, glória a Deus, Deus fluindo através do louvor da adoração. E aí eu sentei e falei: oh meu Deus, eu estou com muito sono, Senhor. Quem me conhece aqui sabe, né, que eu durmo com um estalar de dedos. Por qualquer coisa eu durmo com um estalar de dedos. Até na frente das pessoas eu fecho o olho e durmo. E esse dia eu estava muito cansado e eu falava com Deus: oh meu Deus, eu quero te louvar, mas assim como tem acontecido nos últimos dias, parece que um cansaço que não é normal. E eu ali na escada falando isso com o Senhor, e o Espírito do Senhor veio a mim, como a palavra do Senhor diz, porque eu creio que isso não poderia brotar da minha própria imaginação ou da minha própria consciência. E a palavra do Senhor veio a mim, audível na minha mente. Lucas 13:3. Lucas 13:3. E assim como eu compartilhei com os irmãos no monte, essa voz foi uma voz da qual eu tinha certeza de que era Deus falando, que era o Espírito de Deus falando para mim. E eu levantei rapidamente e falei: nossa, foi como se fosse um choque. E eu levantei logo, tinha uma Bíblia ali naquela mesinha, e eu já levantei e já fui abrir a palavra esperando que era uma promessa maravilhosa, esperando que era para falar da minha geração, para falar que era do meu casamento, para falar que era da prosperidade de Deus na minha vida. Quando você recebe a palavra sem saber o versículo, você fica todo empolgado de saber que Deus está falando. Então é uma coisa boa, uma coisa assim, graças a Deus, estou buscando algumas coisas mesmo, Deus. Lucas 13:3, glória a Deus, agora desata essa, sei lá, tanta coisa que eu tenho buscado. E aí quando eu abro a palavra do Senhor, Lucas 13:3, está falando exatamente isso. Pois eu vos asseguro que não. Ótimo, maravilhoso isso, né? Você tem aquela expectativa de falar assim: oh meu Deus, fala comigo agora, desata a promessa,
Pois eu vos asseguro que não. Falei, por favor, Deus, o que é isso? Não dá não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente, perecereis. Aí eu falei, nossa, Pai. Eu falei, Senhor, glória a Deus, né? Glória a Deus, só podia falar isso. E aí eu voltei a adorar a Deus, e a adoração, né, findou aquele clima tá bom, queria mesmo. E aí, isso foi o que o Senhor falou comigo. E eu sabia porque Ele estava falando isso comigo, porque existem certas coisas na minha vida para conserto, para arrependimento. E aí, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a estudar, comecei a pedir a Deus para que a palavra de hoje fosse a partir do que o Senhor tinha me dado para a igreja, houve a confirmação de Deus para que o tema da mensagem fosse sobre arrependimento. E foi muito interessante que, apesar de ser uma ministração que Deus falou há alguns dias, o Senhor continuou falando a partir das ministrações que foram ministradas, foram pregadas nos últimos dias. A pastora Valdirene falou na quarta passada a respeito do primeiro amor, e o pastor, no último domingo, falou sobre a força do pecado, sobre o pecado, sobre a graça, sobre todo o processo. E na semana passada, quando a pastora Valdirene já estava falando sobre o primeiro amor, o Espírito Santo já confirmando ali no banco, e eu falei, graças a Deus, porque eu já tinha buscado o que seria a mensagem. Eu falei, graças a Deus, o Senhor está continuando falando o que o Senhor está falando com os outros pastores, porque isso para a gente tem um significado muito grande, irmãos. Quando você fala daquilo que ser uma novidade ou algo que nunca foi dito, é maravilhoso quando Deus te dá, mas quando Deus completa o que já tem sido feito, é melhor ainda. Você fala assim, graças a Deus, eu estou no caminho, né? Eu estou na direção, eu estou na visão. Igual quando foi ano passado, que eu recebi de Deus a palavra, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, eu contei para os pastores, e não sei se foi em seguida, se foi no mesmo mês, o Senhor já tinha falado, já estava falando sobre a Gil, e eu nem sabia onde estava isso. Contei para o pastor lá na salinha, perto da casa dele, quase dentro da casa dele. Você lembra, pastor? E graças a Deus, toda vez que Deus fala, Ele confirma o que Ele tem falado na igreja. Isso mostra que ainda eu faço parte desse ministério, graças a Deus, né? Glória a Deus. E aí, com relação ao arrependimento, eu não poderia deixar de lembrar o que nós já aprendemos em todos os anos sobre arrependimento, o conceito de arrependimento. O pastor sempre nos ensinou, desde adolescente, que arrepender, se é que a gente pode conceituar, a partir do que a gente já ouviu, é você mudar de direção. Arrependimento é a mudança de direção. O pastor sempre falou isso com a gente. E isso sempre, nunca saiu da minha cabeça. Se qualquer pessoa perguntasse para mim, o que é arrependimento, André? Aí eu falava, que arrependimento é mudança de direção. Você está indo num caminho, arrependeu, você muda sua direção e segue sua vida. Para mim sempre foi isso. E era quase que uma mensagem de classe de batismo, né? Estava estudando, estava pensando, falei, Deus, a gente ouve de arrependimento na classe de batismo, quando você vai batizar. Aí eu lembrei da minha classe de batismo, olha para você ver. Porque é uma coisa que, quase que os primeiros passos, ou quando você começa a ir para o caminho do batismo, é quase que o requisito, né, para você batizar, é o arrependimento. É estudar sobre arrependimento, é ouvir sobre arrependimento. E isso aí todo cristão sabe. Desde quando você é pequenininho lá na escolinha, lá com a tia Gina lá, as crianças vão crescendo, vão lembrar disso. Arrependimento é os passos, né, para você ter uma vida cristã. E aí, com relação ao arrependimento, novamente querendo saber mais, querendo entender o que Deus queria falar com a gente, com a igreja, eu procurei alguns irmãos. Falei, quer saber? Eu vou procurar alguns irmãos para me falar a respeito de arrependimento. Alguns nem responderam. Glória a Deus. Mas não respondeu, não sei porquê, mas o tempo estava corrido para eles, talvez, né? Pensamento bom, gente. E aí eu perguntei com os irmãos, falei, irmão, irmãozinho, irmãozão, o que é arrependimento? Qual a sua perspectiva sobre arrependimento?
E foi maravilhoso que cada um pôde falar o que é arrependimento e umas coisas que o Senhor confirmou. E eu falei, Deus, eu não posso dizer nada para a igreja daquilo que ela mesma não saiba. Você entende? Se eu for ministrar para você a palavra hoje, eu não posso ministrar nada além do que Deus já está falando com você. Por isso que eu falei aqui que é necessário Deus confirmar a palavra. E eu saber que, a partir do que eu falar com você, você já sabe. Mas é o Espírito Santo fazendo com que essa palavra em você tenha uma estrutura sólida para você experimentar, às vezes, coisas que você tem deixado de experimentar, ou que às vezes você vacilou em experimentar, mas está faltando um puxãozinho de orelha de Deus, para você colocar sua vida no lugar, sua vida em ordem e voltar para o caminho. Então, tudo que eu falar aqui, o Senhor já falou com você. Amém? E aí, perguntando para esses irmãos, eu falei a respeito de arrependimento. E eles me auxiliaram nesse conceito. Mas eu quero falar com vocês também, em continuidade, a palavra que foi ministrada nos últimos dias. Eu quero que voluntários agora, que abrissem lá Apocalipse, por gentileza. Apocalipse, capítulo 2. Abre lá em Apocalipse, capítulo 2. Uma pessoa vai ler para mim, para nós, para a igreja, não é para mim não, para todo mundo aí. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Guarda aí, não lê ainda não, irmão. Quem vai ler? Diga, amém, eu. Apocalipse 2, 4. Eliane, glória a Deus. Apocalipse 2, 14 a 16. Apocalipse 2, 14 a 16. Eu. Lucas, glória a Deus. Irmão, vocês vão participar comigo? Não deixa eu falando sozinho, não. Apocalipse 2, 20 ao 22. Quem pode ler? Apocalipse 2, 20 ao 22. Não lê ainda não, irmãos. Eu não estou dando spoiler, não. Filipe, glória a Deus. Apocalipse 3, 2 e 3. Versículos 2 e 3. Apocalipse capítulo 3. Quem pode ler diz eu. Apocalipse 3, 2 e 3. Quem pode ler? Mateus, glória a Deus. Apocalipse, último versículo que vocês lerem, nós lermos juntos. Apocalipse 3, 18 e 19. Pastora Valdirene, glória a Deus. Amém? Nós vamos ler em seguida então. Primeiro Eliane, depois Lucas, depois Felipe, depois Mateus, depois pastora Valdirene, pastor Felipe, pastora Valdirene. Amém? Você pode ficar de pé quando você for ler, você pode ler bem alto para os irmãos ouvirem. Quem está em casa não vai conseguir ouvir do jeito que nós estamos ouvindo aqui, mas glória a Deus. Quem está aqui tem privilégio. Amém, irmã? Vamos começar a ler, bem alto. Amém. Próximo. Próximo, por favor.
Último. Amém. Então você pode ver que toda vez que a gente vai falar de Apocalipse, parece que o céu fecha assim. Não sei se a sensação é essa para você, para mim, para mim. O céu fecha, esse negócio fica meio misterioso. Você fala assim, ai meu Deus, Apocalipse. Aí você vai querendo esconder, você vai querendo falar, ai meu Deus, Apocalipse é sério demais. Apocalipse é uma palavra forte demais. Eu sinto isso. Parece que o céu fecha mesmo, assim. É uma nébula, um mistério, uma coisa muito séria, uma coisa muito causa medo, causa temor. Desde pequenininho, não sei se isso foi ensinado para mim quando eu era criança, mas eu tenho isso na minha mente. Mas eu não podia deixar de citar isso. É muito profundo quando você estuda sobre Apocalipse, que vai falar das 7 igrejas, que o apóstolo João recebeu a revelação de Deus para falar dessas 7 igrejas. E quando o arrependimento ele veio como temática, me veio de uma forma bem direta, a partir da ministração da semana passada, que a pastora Valdirene... Irmãos, desculpa, parece que está, sei lá. E aí, a pastora Valdirene falou sobre isso mesmo semana passada, e isso veio muito forte quando ela falou da igreja de Éfeso. E a partir da igreja de Éfeso, as outras 6 igrejas, porque são 7 igrejas. Sobre quantas igrejas nós lemos aqui? 5. Eu peço perdão por não ter pedido vocês para falar antes da igreja que vocês estavam lendo, mas é a igreja de Éfeso, depois a igreja de Pérgamo, depois a igreja de Tiatira, depois a igreja de Sardes, depois a igreja de Laodiceia. E das 7 igrejas, 5 igrejas o Senhor falou sobre arrependimento. Por isso que a gente está lendo isso aqui. Das 7 igrejas, imagina, de 7 igrejas que Deus falou para o apóstolo João, que Jesus revelou para ele a respeito de exortações, 5 igrejas falavam-se sobre arrependimento. E a partir disso aí, a gente pode pensar e pode discutir sobre outras coisas. E chamou muito a minha atenção da forma como Deus ele olhava para a nossa igreja. Porque se eu perguntar para você hoje, meu irmão, qual seria a exortação? Como você vê a condição que a nossa igreja se encontra hoje? Porque nós somos um coletivo de irmãos. Existem exortações que Deus ele vai tratar no seu íntimo, no seu individual, mas existem exortações que Deus vai tratar com toda a igreja. Então, a primeira coisa que eu pensei, falei, Deus, qual que é a posição da nossa igreja hoje? Qual que é a posição do povo? Se uma carta fosse enviada, se um profeta ou uma profetisa trouxesse algo para nós, porque a gente vai vendo as coisas acontecer. Hoje a gente está num período, como o pastor mesmo tem falado, de sermos remanescentes, de sermos aqueles que têm perseverado. Mas o que seria o ponto central? O que seria de mais característico de nós, enquanto igreja? Porque a gente vai vendo as coisas acontecendo, e aqui... Eu nem preciso trazer, cada um de nós aqui sabe o que cada um está vivendo, o que o povo está vivendo, o que tem sido dito a nosso respeito. E a primeira coisa que eu pensei foi em relação a isso. Falei, Deus, o que o Senhor tem a dizer para nós como igreja hoje? E a segunda pergunta que eu perguntei para o Senhor é: qual seria o ponto alto, como eu falei, da exortação, e como que o Senhor caracteriza a nossa igreja hoje? E eu poderia perguntar para os irmãos aqui, como é que você vê, meu irmão? Eu quero perguntar isso para o pastor. Rapidinho, não precisa dizer muito o que o senhor quiser, pastor, porque é necessário. Como que o senhor enxerga a nossa igreja hoje, no ponto de vista espiritual, ponto de vista físico, relacionamento entre os irmãos, porque quando o apóstolo João ele fala a respeito da igreja, ele não fala só em relação a coisas espirituais, ele fala de coisas naturais da igreja, de relacionamentos, ele fala com relação a comportamento, a decisão, a posições que as igrejas estavam vivendo lá naquela época da Ásia. Então, rapidinho para o pastor. Não estou colocando o senhor em saia justa não, tá, pastor? Eu sei que o senhor está tranquilo isso para o senhor, por isso que é para o senhor.
Como é que o senhor percebe hoje o nosso ministério, com poucas palavras? Amadurecendo. Pastor Felipe. É fácil não, viu, irmãos? Glória a Deus. Só para os dois, tá, irmãos? Por que eu estou falando? Por que eu estou fazendo você pensar? Porque hoje, o que Deus tem trazido para nós, porque Deus continua falando com a nossa igreja, a maneira como Deus ele vai exortar o povo vai ser de uma forma que todos nós vamos sofrer as consequências disso. Porque se nós estamos nos propondo aqui a ser uma igreja, a ser um corpo, existem coisas que Deus ele vai tratar com toda a igreja, para que haja salvação, para que haja, como a palavra dele mesmo diz aqui, para que haja amadurecimento, para que haja o que o pastor Israel falou, para que haja amadurecimento, para que haja transformação, como o Felipe falou. Eu estou aqui chamando a sua responsabilidade, porque se você não entrar na onda, para que haja transformação a partir da sua decisão de estar aqui na igreja, no nosso ministério, a partir disso, você vai ser corresponsável do amadurecimento e dessa transformação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que se você rejeitar o que Deus falar conosco, isso é muito forte, tá, irmãos? Eu também me incluo nisso aí. Quando Deus falou, Se você, por mais pequeno que você acha que você seja, ou por mais invisível que você acha que você é, dentro do corpo de Cristo, ou dentro da igreja, eu vou no culto, eu faço parte, mas eu não tenho função, eu vou nos dias de domingo, eu creio que aqui é meu lugar. Mas a forma como Deus ele vai tratar, pode ser tanto com aqueles que têm uma porcentagem de envolvimento maior, ou aqueles que nem mesmo estão hoje oferecendo, ou estão hoje trabalhando de uma forma direta. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O que Deus precisa fazer na nossa igreja, o que Deus vai fazer na nossa igreja, Ele quer envolver todos nós, mas Ele vai responsabilizar todos nós de também passar por um processo, que a gente vai ver aqui, um pouco, para que isso seja plenamente realizado. Para que isso seja plenamente feito, para que isso aconteça de verdade, Deus tem que fazer isso com todo o povo. E se você não entrar nessa onda, se você se colocar numa posição de não querer falar assim, por vontade, eu estou falando por vontade, por decisão sua, que você vai ver que o arrependimento não tem nada a ver com aquilo que o outro vai fazer, mas é o que você vai fazer. Se você não decidir falar, Deus, eu me encaixo, eu me incluo, eu me coloco nesse lugar, Deus, de tratamento, eu me coloco sob a exortação, sobre a revelação do Senhor para essa igreja, para que eu experimente isso. Eu estou falando com vocês porque por muitas vezes a gente é tentado, eu já fui tentado muitas vezes a sair fora, não é verdade? Não sei vocês, estou falando de mim mesmo, porque a gente está falando das nossas experiências também quando a gente ministra. A gente se vê muitas vezes em situações, em pensamentos ou levados. Mas eu tomei uma decisão, irmãos. E eu sei também que você tomou decisão, você está aqui não é à toa. E eu quero fazer você entender que, a partir da ministração de hoje, Deus quer continuar a mostrar a você que, uma vez você fazendo parte desse meio, uma vez você fazendo parte desse organismo chamado Ministério da Reconciliação Serafins de Deus, você tem tanta responsabilidade quanto o pastor tem, quanto a profeta tem, quanto a pastora Valdirene tem, quanto eu tenho. Para que haja o amadurecimento, para que haja a transformação, que eu perguntei sobre para dois pastores, o pastor nosso líder, o pastor Felipe, ao ponto de nós também termos expectativa do que Deus vai fazer. Porque a gente está congregando aqui para que algo aconteça. Você não saiu da sua casa para vir aqui nos cultos de domingo, de quarta-feira, porque se você chegou nesse nível de ausência de expectativa do que Deus vai fazer, ou você falou assim, eu vou lá porque eu tenho que congregar, eu sou crente. A gente já falou aqui diversas vezes que você estar numa igreja não faz de você um membro. E muita gente aí que está
Um exemplo que a gente sempre usou, né? Você pode ficar numa garagem o dia inteiro e não ser um carro. Não é verdade? Estar numa estrutura não faz de você um membro de um corpo, ou parte desse ministério. Mas como nós já aprendemos aqui, fazer parte desse ministério é quando você tem os mesmos pensamentos, quando você tem o mesmo propósito, quando você confia na palavra que é dita pelo pastor, pela profeta, pelos pastores. Isso é estar na posição. Isso é fazer parte de um ambiente. Porque tem pessoas que entraram, pessoas que deixaram, mas hoje você está aqui com uma responsabilidade. E quando Jesus ele vai falando isso aqui lá no Evangelho de João, ele vai falar com relação aos galileus. Os galileus eles eram judeus também, mas eles tinham uma posição um pouco diferenciada dos outros judeus. Porque os galileus, como você já deve ter visto em filmes, em novelas, em tantas outras produções, os galileus eram aqueles que esperavam que Deus livrasse o povo do domínio de Roma a partir da força, a partir de um Messias que fosse poderoso, ou que fosse um capitão, ou que fosse um general de guerra, para libertar eles da escravidão, do jugo de Roma, porque Roma era um sistema. E aí, algumas pessoas foram procurar Jesus para falar com Jesus isso, falou assim, Jesus, o Senhor não sabe o que aconteceu, Pilatos está fazendo o quê? Pilatos está misturando o sangue dos sacrifícios, que era uma coisa muito importante, que era uma coisa muito espiritual, sobrenatural, vamos dizer, tinha um valor muito grande, tinha um símbolo muito grande, o sangue. Ele está misturando o sangue dos galileus com o sangue dos sacrifícios. Por quê? Pilatos mandou matar todo mundo todos os insurgentes que vai falar, né? A Bíblia fala dos insurgentes. São aqueles que lutam, aqueles que resistem, aqueles que se colocam contra o domínio de Roma, tanto de Herodes quanto de Pilatos. Todos aqueles que estavam se colocando ali como resistentes ao sistema de Roma, o que Pilatos fazia? Corta as cabeças, igual um filme lá. Corta as cabeças, corta as cabeças, corta as cabeças. E o sangue daquelas pessoas era misturado junto com o sangue do sacrifício. Porque para Pilatos não tinha significado nenhum oferecer alguma coisa. E aí aquelas pessoas foram até Jesus para falar com Jesus a respeito de Pilatos, a respeito da posição de Pilatos com relação àquelas atitudes. E Jesus ele vai falar com eles, o que a gente leu aqui há pouco. Jesus vai falar que se eles não se arrependessem, da mesma forma eles iam perecer. Porque o que aquelas pessoas estavam querendo dizer é que, pelo fato daquelas pessoas serem insubmissas ao sistema de Roma e serem resistentes, eles eram mais pecadores do que outras pessoas, do que eles próprios que, vamos dizer, estavam andando segundo a lei, estavam andando como nós ouvimos aqui, né? Aquela lei que leva você a não a praticar por amor, né? Mas a praticar por obrigação. Então, aquelas pessoas elas estavam se colocando na posição de juízo com relação àqueles galileus. E quando Jesus ele vai falar com o povo a respeito disso, ele deixa claro para eles. Ele fala, olha, da mesma forma que vocês também, vou retomar aqui para não passar vergonha, né? Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais que aquelas 18 pessoas sobre qual desabou a torre eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma forma, perecereis. E o arrependimento era tão forte na mensagem que quando João Batista, ele começou a pregar, e aí fazendo você entender a importância do arrependimento na vida do cristão. Quando João Batista começou a pregar, lá em Mateus capítulo 8, não precisa abrir, mas se você quiser acompanhar, lá em Mateus capítulo 4, não é 8, desculpa, ele vai falar o seguinte, olha, Mateus capítulo 4. Isso. Primeiro capítulo 13, perdão. Naqueles dias surgiu, versículo 1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo.
Isso antes de Jesus iniciar o ministério dele, porque lá no capítulo 4, Jesus passa pela tentação do deserto, e lá no versículo 16 fala o seguinte: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é o quê? Chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, ele não só antecede o reino do céu, ele mantém o reino do céu. Olha que chique isso, igreja. O arrependimento não... Porque você pensa na sua vida cristã toda, que você um dia conheceu Jesus, você aceitou Jesus, glória a Deus, estou reconciliado com Deus, amém? E aí você continua a passar pelo processo da sua vida toda, não é? Aí você se vê em uma condição de vida um dia que você é um crente há mais de 10 anos, você é um crente há 5 anos, você é um crente há 20 anos, você é um crente há 30 anos, você é um crente há 40 anos. Mas mesmo assim, como a palavra do Senhor diz, se você está no reino de Deus, o arrependimento na sua vida é tão necessário quanto você um dia ainda não havia conhecido Jesus, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E por que eu falo isso? Porque se você um dia pensar que a partir das suas dificuldades, como a gente viu que nas 7 igrejas da Ásia, havia sim dificuldades, debilidades na vida das pessoas, que faziam com que elas sim fossem reprovadas por Deus. Porque aquelas pessoas lá no Apocalipse, que maravilha, 7 igrejas recebendo de Deus a palavra, tinha muito mais igrejas. Estou certo, pastor? Não. Tinha muito mais igrejas naquela época, gente. Deus escolheu 7 igrejas e as 5 igrejas tinham exortação de arrependimento. O povo era crente ou não era? Sim. Você é crente ou não é? Sim. Mas mesmo assim, o que o Senhor quer falar através hoje dessa ministração é que o arrependimento para você é tão necessário quanto quando você nem tinha convertido ainda. O arrependimento é tão necessário para você, para que você compreenda que o processo até chegar no céu, porque a gente está caminhando até o céu, a sua caminhada cristã, ela sempre vai exigir de você um coração arrependido, para que, como nós falamos aqui, o que Deus pode fazer, o que você espera que Deus faça, para que haja, eu vou falar muito a partir do que eles trouxeram, mas o que Deus vai falar com você, eu não sei, o que você tem buscado de Deus, a expectativa, mas com relação à transformação, com relação ao amadurecimento, dois aspectos que os pastores falaram aqui. Eu estou chamando a atenção sua para que o seu processo, para que você na sua vida cristã, se você sair daqui nunca mais voltar na igreja, se você um dia sair daqui, foi lá para a China, foi lá para a África, foi lá para não sei, você nunca deixe de entender que o arrependimento para você é um requisito, é um critério de Deus. Porque quando Jesus ele vai falando aqui, olha, se vocês não se arrependerem, da mesma forma vocês vão perecer. Porque naquela época aqui, como a gente via no Antigo Testamento, a desgraça na vida de uma pessoa era atribuída pelos erros que ela cometia. Isso é lei. Eu estou passando por essa desgraça, desculpa a expressão, mas é uma falta de graça de Deus, tá? Eu estou passando por essa luta aqui, ó, essa luta que não acaba na minha vida. É isso que o diabo mais vai falar com você, que você está passando essa luta toda na sua vida, porque você merece estar nesse lugar, porque você tomou decisões erradas para estar nesse lugar. Mas independente disso, você joga na cara do capeta, na cara do diabo, na cara de qualquer demônio, que se você tem um coração arrependido diante de Deus, a sua história ela tem novidade todos os dias. Deus te dá a oportunidade todos os dias de começar de novo. Olha que maravilhoso, gente. Eu estou falando aqui para crente, estou falando aqui para mim, porque eu tenho coisas na minha vida que eu sei que eu preciso me arrepender, ou coisas que eu já passei pela minha vida que eu falava com Deus, eu preciso romper com isso, Senhor. E o arrependimento quase que foi uma solução, quase que foi um remédio. O arrependimento para você, meu irmão, é quase que um omeprazol, qualquer coisa que você toma na sua vida. Quando você está com dor de cabeça, quando você está com qualquer coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãs, pensa bem, a solução da frustração sua, quando você se vê numa posição de completo desprezo de Deus,
Quem já se viu assim? Eu me vejo numa situação de completo desprezo por Deus quando a gente comete um pecado e a gente acha assim, ai Senhor, você não vai me perdoar, eu já sou crente há 20 anos e Deus, eu cometi um pecado que eu cometi quando eu era adolescente. Ou você é reprovado por decisões que você toma, que você mesmo se cobra por você achar que não poderia mais passar por isso. E eu quero levar você agora lá em Gênesis, capítulo 6. Nós já estamos finalizando, porque eu sei que Deus quer falar, já está falando. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 6 vai falar o seguinte, olha, presta bem atenção. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. De novo o versículo 7. Declarou o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Só isso. O primeiro episódio, a primeira vez que arrependimento é citado na palavra é esse texto. Por quê? Que eu quero chamar a atenção sobre isso aqui. Porque arrependimento para o Senhor é exigido a partir de uma decisão também que Ele experimentou. Deus experimentou o que é um pecado, o que era frustração. A palavra do Senhor vai falando isso aqui, ó. Arrependo-me. Esse sentimento feriu o coração dele. A gente já ouviu aqui na palavra que arrependimento é quando você sente, ou quando isso provoca uma sensação em você, ao ponto de fazer com que você tome uma decisão. Porque o sentimento de tristeza, quando você se arrepende de um pecado, ou mesmo se você não está se arrependendo do seu pecado, eu quero chamar a sua atenção aqui. Porque o arrependimento, irmãos, o arrependimento ele serve para a gente ser como Deus. O arrependimento, a sensação, o sentimento, a atitude de arrepender-se, ela serve para que nós sejamos como Deus. Deus, ele soube muito bem o que é se arrepender da raça humana naquele momento ali. Mas a palavra do Senhor fala: contudo, eu sei que o personagem aqui nem é o ponto alto da mensagem, mas eu quero trazer ele aqui. O Senhor demonstrou sua graça e misericórdia para com aquele homem que ele poupou a vida e a família dele. Que eu não vou falar para não bugar sua cabeça. Deus tinha criado Adão e Eva tinham tido filhos, os filhos de Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos dos filhos dos filhos tiveram mais filhos. Mas a maldade da raça humana chegou num ponto que a palavra do Senhor fala aqui, ó, que o Senhor se entristeceu muito por haver criado os seres humanos. Meu irmão, eu não sei se o seu pecado tem causado em você, se o que Deus tem exortado você tem causado em você essa tristeza. Porque às vezes não causa. Você tá vivendo o pecado, já naturalizou, ou já tornou para você algo tão rotineiro. Mas eu falo com você que a graça e a misericórdia do Senhor, ela conduz você. A graça e a misericórdia do Senhor, ela sobrepõe até a sua falta de reação, até a sua falta de sentimento, até a sua falta de vontade de se arrepender. Porque às vezes a gente não tem vontade não.
Quando a gente está aqui na nossa igreja, quando a gente vê certas coisas acontecendo, a gente não quer arrepender não, a gente, quer saber, eu não vou arrepender nada não, eu estou vivendo a vida, estou bem, estou seguindo. Meu irmão, pensa nisso. Se isso não causa em você, se o seu pecado, se a sua condição, se os problemas que você tem vivido, conforme as suas decisões erradas, se isso não tem provocado em você arrependimento, meu irmão, é quase que uma negligência você não querer a solução do seu problema, não querer a solução da exortação de Deus para nós. Quanto mais a gente se arrepende, quanto mais a gente se aproxima de Deus, Deus vai falando, arrepende, arrepende. Ah, Deus, mas está tão bom do jeito que está, arrepende. Não, Senhor, mas eu não estou conseguindo, arrepende. Ele sabe o que é isso, irmãos. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Como nós já aprendemos aqui, Deus não vai te pedir o que Ele não fez, não. Deus sabe o que é se arrepender, o Senhor sabe o que é sentir tristeza no coração. E Ele sente a mesma tristeza quando Ele vê uma igreja que não quer se arrepender, que não quer voltar atrás. Uma igreja que não quer, igual essas 7 igrejas aqui, ó, a gente viu o Senhor falando, arrepende. Então assim, eu não vou falar mais, não vou aplicar nenhum outro assunto, mas eu quero que você pense nisso. Que o arrependimento seja para você, eu até comparei o arrependimento à agulha de uma bússola. A bússola, quando você pega ela assim, ó, tem uma agulhinha lá que ela... Vou colocar uma imagem ali. Que eu vi uma imagem ontem, achei muito interessante. Quando você pega uma bússola, aquela bússola aponta uma direção, não é? Para qualquer lugar que você... Quão perdido você esteja, se você tiver com a bússola na mão, você consegue achar ou apontar o norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, centro-oeste, leste e este. Você consegue achar a partir da direção, a partir da agulha da bússola, que indica você a direção, não é? E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que o arrependimento é igualzinho à agulha de uma bússola. Seja para qualquer lugar que você for, se você tiver uma vida espiritual, um padrão de vida espiritual maravilhoso, ou se você chegou no nível de amadurecimento que certos erros você não comete mais, ou se você está errando demais, está pisando a bola demais com Deus, em todos os caminhos que você pode ir, todos os lugares aonde você pode chegar, o Senhor vai falar com você para você ter um coração arrependido. Porque se você se vê às vezes num lugar que você chegou com muito esforço e for necessário você voltar atrás, como nós falamos da mudança de direção, Deus vai precisar encontrar um coração arrependido para que o processo, para que o caminho todo seja percorrido de novo, ou para que você passe por um outro caminho, ou que você tome uma outra jornada na sua vida. E eu coloquei essa imagem ali, ó. Eu ouvi essa imagem ontem à noite. Eu achei essa imagem até um pouco engraçada. E vai falar, né? Ou você muda, ou tudo se repete. Talvez para você não tenha impacto nenhum, mas para mim teve um impacto gigante no que eu estou vivendo na minha vida. Porque se a gente tiver as mesmas atitudes, a gente vai se ver repetindo os mesmos processos. Pode tirar. Os mesmos processos na nossa vida. Então é isso, irmãos. Eu acho que o que o Senhor queria falar era isso com os irmãos. Que o arrependimento, ele é sim o critério de Deus para que haja amadurecimento, para que haja transformação. Arrepende, irmãos. Nós vamos nos arrepender ao Senhor. Mesmo se está tudo bem. Não, está tudo bem na minha vida, está maravilhosa a minha vida, eu não estou pecando, essa mensagem não é para mim. Mas, irmãos, Deus exige um coração arrependido, porque se não servir para você, serve para o seu irmão, e no fim das contas vai estar todo mundo no mesmo barco, e você vai precisar lidar com as consequências, porque você faz parte do corpo dele. Você entende? No fim das contas, a debilidade do pastor Felipe é a minha debilidade. No fim das contas, o que a Isabelle está experimentando em relação à necessidade vai ser a minha. Porque sim,
Deus, Ele quer tratar individualmente conosco, mas Ele também considera todos nós. Como a gente viu aqui nas 7 igrejas. O critério foi o mesmo para todo mundo. O critério de arrependimento foi o mesmo para todo mundo. Deus não direcionou para 2 pessoas, não. Eu vou direcionar para os pastores, eu vou direcionar para o fulano de tal. Deus, Ele exigiu arrependimento da galera toda, do povo todo. E se não houvesse arrependimento, dificilmente. Porque como a palavra do Senhor diz aqui, Ele se arrependeu de ter feito seres humanos. Ele se arrependeu, Ele sentiu a tristeza no coração dele. Mas a tristeza, o arrependimento de Deus resultou na graça e na misericórdia de salvar Noé e a família dele. André, você está mudando para outro lugar. Estou falando com relação ao arrependimento, irmãos. O arrependimento, ele tem que causar, ele tem que provocar em você. E se você não tem condições de passar por isso sozinho, peça ajuda. Converse com outras pessoas, busque com outros irmãos, peça o Espírito Santo provoca em mim esse arrependimento. Porque toda vez que eu cometo um pecado, eu falo isso com Deus, eu falo, Deus, será que eu estou arrependido, Deus? Será que essa sensação que eu estou sentindo aqui agora é de arrependimento, ou é de raiva, ou é de ira comigo mesmo, ou que eu estou cobrando a mim mesmo, estou com raiva de mim mesmo, estou com raiva do fulano de tal, que me fez pensar isso dele? Como é que é isso? Como é que é isso? É quase um jargão nosso, né? O Senhor quer um coração arrependido. O Senhor quer que você ensine, que você reflita arrependimento nas relações que você tem aqui na igreja. Reflita arrependimento nas experiências que você tem com os outros irmãos aqui da igreja. Reflita. Deixe refletir em você arrependimento. Eu quero refletir arrependimento, Senhor. Eu quero refletir arrependimento quando eu ver que às vezes tem dificuldade do irmão em amar. Eu quero ver arrependimento, eu quero refletir arrependimento, Senhor. Quando eu vejo na dificuldade do irmão em obedecer, em não falar mal, em não irar-se, em não... pensa o que você quiser aí. Deixa o Senhor falar com você, irmãos. Em nome de Jesus. Reflita arrependimento, volte. Deixa o Senhor produzir em você essa tristeza pelo pecado. André, está difícil. Como a irmã compartilhou o conceito dela. Arrependimento é você lidar com as consequências, porque até a forma como você lida com as consequências do seu pecado mostra se você está arrependido ou não. Você sabia disso, irmãos? Até como você lida com as consequências do seu erro demonstra se você está arrependido ou não. Senhor, eu quero me arrepender, Senhor. Eu preciso, Senhor, me arrepender. Eu estou vendo meu irmão ali caindo nas mesmas coisas, Senhor. Eu quero ajudar o meu irmão, Senhor. Feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo nessa hora falar com você. Não foi eu que falei, irmãos. Se fosse eu. Se eu não dependesse de Deus, seria palavras vazias. Se eu não dependesse do Senhor para receber, para falar com vocês, eu iria me esforçar muito para falar uma coisa aqui que agradasse todo mundo, mas não é. O Senhor trouxe essa palavra. Arrependimento, como nós vemos em Apocalipse, arrependimento como solução da morte, como solução da imoralidade, arrependimento como solução da rebeldia, arrependimento como solução da miséria, da impureza, da fraqueza, da mentira, arrependimento como solução da decadência, da ira, do coração duro, arrependimento como solução da reconciliação entre os irmãos, arrependimento como solução, arrependimento como remédio, arrependimento como saída. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, deixe o Senhor produzir em você. Quando você hoje colocar a sua cabeça no travesseiro, ajoelhar perante a sua cama, antes de dormir, fala com o Senhor: Senhor, eu quero arrepender, Senhor. Eu quero me arrepender, Jesus. Livra-me de uma sensação apática com o Senhor, que não causa tristeza. Que não causa tristeza quando você vem à igreja e sai da mesma forma. Se isso não causa tristeza em você, se você não se arrepende quando vem certos pensamentos e encontra pouso na sua mente.
ou se você sabe que você está sendo conduzido a um caminho de pecado e você continua indo, arrepende, meu irmão, arrepende. Vamos nos arrepender juntos, para que, como o pastor Israel falou, para que, como o pastor Felipe falou, para que haja amadurecimento nessa igreja, para que haja transformação nessa igreja. Não tem a ver com os muitos pecados que nós cometemos, não. Mesmo se não tiver pecado, vamos ter um coração arrependido, para que Deus salve outras vidas que entrarem aqui nessa casa. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Encontra em nós, como o Senhor encontrou nas igrejas perfeitas, em Laodiceia. Encontra em nós, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Fala com esse povo, Jesus. Espírito Santo, convence da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Senhor. Perdoa todas as vezes em que a gente sabe que há uma posição a ser tomada e nós não tomamos. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Vem, Senhor, nos aprovar. Obrigado por essa ministração, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco nessa igreja. Obrigado, Jesus, porque ainda há solução. E a solução de hoje, como nós ouvimos, é arrepender-se. Arrepender-se. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém.